Olá, meus amigos do canal, tudo bem com todos vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Você que está do outro lado da telinha nos acompanhando, que está começando a chegar agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, caprichar no joinha que estará ajudando muito o nosso trabalho. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos passar para vocês aí algumas divisões que nós fizemos lá na chácara, né? E como é que está já, né? Nós fizemos só o vídeo das colmeias, como que está em andamento, né? As divisões que nasceram rainha, que já estão dando sequência a essas novas colmeias. Então, para vocês, nós vamos mostrar nesse vídeo como é que está a postura dessas colmeias. Foram divididos 7 colmeias, né? Então nós vamos mostrar para vocês aí como é que está o andamento dessas colmeias. Nós só lembrando que nós não fizemos vídeo de como dividir colmeias. Nós só fizemos o vídeo para demonstrar para vocês como é que está o andamento das divisões das colmeias, das 7 colmeias que a gente dividiu. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Pessoal, é o seguinte, então essa caixa aqui, eu separei ela aqui o número 1, né? Por que que eu fiz essa separação aqui? Essa aqui, de fato, é que já deu rainha, né? Ela já tá com rainha. A gente vai mostrar pra vocês aí como é que está a postura dessa colmeia. Então, pessoal, nós vamos abrir aqui pra vocês verem como é que está a posição. Olha lá, vocês podem observar que ali já se encontra a postura nova. Olha lá. Lembrando que essa caixa foi dividida dia 27/1/2023, janeiro. A gente fez aí a divisão dela. Olha aí, pessoal, vocês podem observar que coisa mais linda de postura. Já vem vindo ali, ó, tudo postura nova. Uma colmeia que foi dividida em janeiro aí, né? Dia 27/1. Então vocês viram aí a primeira colmeia dessa sequência. Eu marquei, fiz uma marcação por números para ficar mais fácil para nós, né? Das colmeias que foram divididas. Pessoal, colmeia de número 2. A gente vai abrir aqui para vocês observarem como é que está aí o posicionamento. Vamos abrir aqui com todo o cuidado do mundo. Vamos abrir aqui para ver como é que está a postura. Olha lá, pessoal, vocês podem observar. Já temos postura, tá? Agora a gente só vai mesmo fechar aqui para não estressar muito elas, né? A gente só abriu aqui para mostrar para vocês lá a postura da rainha. Pessoal, lembrando a vocês, é importante da gente colocar alimentação para as abelhas para ajudar aí, né, a questão do desenvolvimento da colmeia. Pessoal, nós vamos de colmeia número 3, tá? Nós vamos abrir aqui para vocês estarem vendo como é que está aí o procedimento da colmeia, o andamento. Olha lá, pessoal, vocês podem observar. Não sei se você vai capturar bem aí. Vamos mostrar para vocês mais uma. Olha lá, postura nova, vocês podem observar que vem vindo ali, né? Essa colmeia foi dividida no dia 27/1/2023, tá? Também foi dividida aí no finalzinho de janeiro. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui nessa colmeia. A gente só vai colocar mesmo o alimento, que é para ajudar o desenvolvimento dessas colmeias iniciais, né? Isso é muito importante, né? A gente ter todo esse cuidado aí para as colmeias que estão começando a se tornar aí futuramente uma matriz. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Pessoal, a gente vai
de colmeia número 4, dia 27/1/2023. Vamos mostrar aí para vocês o procedimento, como é que está aí o desenvolvimento dessa colmeia. Não sei se vai capturar bem lá embaixo, mas ela já vem vindo ali, ó. Olha lá, pessoal, a postura inicial, né? Vocês podem observar lá que tá subindo já. E a gente vai fazer o mesmo procedimento dos outros. A gente vai colocar o alimento, que é para ajudar, né? Como eu falei aí no vídeo, essas colmeias que foram divididas. Esse é um procedimento que a gente vai fazer em todas elas. Então a gente vai só mesmo fazer essa alimentação. A gente não vai mais mexer nessa colmeia. Vocês podem observar aí, colmeia de número 4. Pessoal, essa colmeia aqui é a colmeia número 5, né? A gente fez um procedimento diferente nessa colmeia. Essa colmeia, a gente fez a divisão dela por módulos. A gente não dividiu ela por disco, igual as outras colmeias que a gente dividiu. Todas as outras que vocês viram aí, das que estão com módulo só, a gente fez divisão por disco. Essa aqui foi por módulos, tá? Então a gente vai mostrar para vocês aí. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu estou sozinho. Vou mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento dessa colmeia. Pessoal, aqui é o disco que está terminando de nascer. E lá embaixo vocês podem observar que ela já vem vindo com a postura lá, ó, coisa mais linda. Postura inicial, tá? Uma postura nova. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento, alimentação delas, tá? Então aqui, pessoal, a gente tirou um módulo, né? Como eu falei para vocês. A gente só trabalhou mesmo com o módulo. E na parte de cima a gente colocou uma alça de melgueira, que é para fazer, né, a questão da alimentação. Então lá na parte de baixo ali, ela já veio subindo com alguns potes de mel, né? E agora nós só vamos mesmo fazer a alimentação. Todo esse cuidado com essas colmeias iniciais, a gente tem que ter, né? Pessoal, essa colmeia aqui, que seria de número 6, infelizmente essa colmeia aqui, ela não nasceu rainha. Então nasceram as campeiras e não nasceu a rainha. Então nesse caso aqui, pessoal, o que a gente fez? A gente retirou um novo disco maduro de uma outra colmeia e colocou nessa colmeia. Vocês podem observar ali, ó, que eu coloquei um disco maduro de uma outra colmeia, porque nasceu todas as crias novas e não nasceu rainha. Aí, como hoje nós voltamos aqui no meliponário e fizemos esse procedimento, então agora nós vamos acompanhar de novo, né? Como que vai dar procedência a essa colmeia. Se de fato essa colmeia vai nascer uma rainha, né? Ou a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento, tá bom? Essa colmeia aí é aquela que eu falei pra vocês que não deu rainha, mas as abelhas já fizeram aqui a entrada dela. A gente vai acompanhar aí como que vai dar início o procedimento, se essa colmeia vai nascer a rainha ou não, né? E aí a gente vai acompanhar para os próximos dias. Eu estarei voltando aqui no meliponário para fazer para vocês aí um vídeo dessas colmeias. Então essa colmeia, como eu falei, nasceram todas as crias e não nasceu rainha, não deu início à postura. Então o que eu fiz? Eu fui em uma outra caixa e retirei o disco maduro para colocar nessa colmeia para elas darem continuidade, porque senão
acaba nascendo todas as abelhas vão morrer e não vai dar sequência a esse enxame. Porque esse enxame aqui é um enxame que já está bem estabilizado. Então o que precisa mesmo é de que nasça uma rainha e dá continuidade a esse enxame. Então é esse o procedimento que a gente fez aqui nessa colmeia. Pessoal, essa colmeia também, que seria a 7ª colmeia, né? Que foi dividida na mesma época, também aconteceu o mesmo procedimento dessa colmeia aqui que nós mostramos para vocês. Então a gente vai abrir aqui para mostrar para vocês o que aconteceu também nessa colmeia. A gente fez aí o mesmo procedimento que a gente fez com aquela outra colmeia lá. Ó, a gente colocou também discos nascentes. Vocês podem observar ali que vem nascendo ali uma operária, né? Ou talvez uma futura rainha, nós não sabemos ainda. Vocês podem observar lá na câmera lá, ó. Ali vem nascendo uma abelha. Então a gente fez o mesmo procedimento. A gente colocou discos maduros, que nessa colmeia também nasceu as crias todas e não nasceu a rainha. Então, como eu falei para vocês, a gente fez o mesmo procedimento que fizemos na colmeia, aquela outra colmeia. A gente também vai fazer o mesmo procedimento. Vamos colocar o alimento, tá? Isso é importante a gente fazer com essas colmeias iniciais. Então é só isso que a gente vai fazer e mais nada aqui. Então aqui nós devolvemos ela no lugar dela. Essa aí seria, né, a colmeia de número 7, que infelizmente não nasceu rainha. Pessoal, nós vamos finalizar o vídeo aqui e depois vamos retornar ao final aí para passar mais algumas informações para os iniciantes que estão iniciando aí no mundo das abelhas. Galerinha do canal, retornando ao vídeo aqui, vocês acompanharam de perto aí o andamento das 7 colmeias que a gente dividiu, sendo 5 que foram as colmeias que deram postura, que de fato nasceu rainha e que deram sequência. E as outras 2 colmeias foram colmeias que infelizmente não nasceu rainha, mas que nós fizemos aquele procedimento que nós fomos de uma outra colmeia, retiramos discos nascentes e introduzimos nessa colmeia para dar sequência e nasceu uma rainha para dar sequência. Então pode acontecer em algumas divisões, como vocês acabaram de ver aí no vídeo, da gente fazer divisão, pegar discos nascentes de uma outra colmeia, de uma colmeia mãe, e infelizmente não nascer rainha, né? Pode acontecer. Então a gente tem que fazer esse procedimento que a gente fez aí no vídeo que vocês acabaram de ver, retirando o disco de uma outra colmeia e introduzindo nessa colmeia para dar sequência, né? Vocês perceberam que nessa colmeia nós tivemos as abelhas já fizeram alguns potes de mel, né, algum armazenamento de algum produto de alimento ali. Então, infelizmente a rainha não nasceu porque não deu postura nenhuma, né? Nem um ovo de postura. Então a gente fez isso para a colmeia não se acabar, né? Porque pode acontecer dessas campeiras ir morrendo, né? É o ciclo da vida. Então elas vão morrendo. Então, para não acontecer da gente perder essa divisão, então a gente foi lá e retirou discos maduros e introduziu nessa colmeia. Outra coisa também que eu quero reforçar aqui para os iniciantes que estão começando na criação de abelhas, né? É muito importante a gente fazer o preparamento de uma divisão. Então,
A gente não pode só ir lá na colmeia, pegar os discos, colocar nessa colmeia inicial e não colocar cera, né, depois o alimento para ajudar aí o desenvolvimento dessa colmeia inicial. Então é muito importante a gente ter esses materiais, cera mista, né, as lâminas de cera que vocês viram aí. Nós fizemos também no cabinho da vassoura uns potezinhos para elas darem sequência ao armazenamento de alimento. Porque um exemplo, se você vai fazer uma divisão de uma colmeia de abelha e vai deixar o caso a filha no lugar da caixa mãe e não vai passar a melgueira da caixa mãe para a caixa filha, o que pode acontecer? As abelhas que vêm do campo, automaticamente elas vão vir com alimento, com o pólen. Então, se elas chegam na colmeia e não tem aonde colocar, né, vai se perder. Então, por isso que a gente faz esses copinhos de cera, que é para elas armazenar o alimento lá dentro, tá? Se no caso a gente não for colocar uma melgueira, porque o certo é a gente retirar a melgueira e levar para a caixa filha, para elas colocarem um alimento. Porque no caso ali, a gente retirou a caixa mãe e deixou a caixa filha no lugar. Então, é aconselhável fazer isso, tá? Então, esses são os procedimentos corretos que a gente tem que fazer para uma colmeia inicial, né? Então, as lâminas de ceras, depois o alimento para estar ajudando aí o desenvolvimento dessa colmeia. E se por último fator não tiver postura, a gente introduzir mais discos nascentes nessa colmeia inicial, para ela se tornar, nascer a rainha e dar sequência aí a essa nova colmeia. Lembrando também, reforçando aqui para vocês, a colmeia mãe nesse momento, ela vai sofrer uma queda, no caso de um fluxo de abelhas. Então vai ser meio a meio. Então um pouco de abelhas vai ficar na caixa mãe e um pouco de abelhas vai ficar na caixa filha. Lembrando que na caixa mãe está a rainha e algumas operárias. Então a gente tem que fazer também o reforço, colocar alimento para ajudar também a caixa mãe a se desenvolver, porque como ela teve um sofrimento de divisão, perdeu um pouco de abelha, um pouco de abelhas que vão nascer, então, querendo ou não, a caixa mãe dá uma enfraquecida. Então, nesse momento, a gente tem que fazer também a alimentação para essas colmeias, para a colmeia mãe, para estar ajudando o desenvolvimento, tá? E depois, quando ela estiver potente, né? Tiver um fluxo maior de abelhas, aí sim a gente faz a nova divisão, tendo discos de crias nascentes. Lembrando que para uma caixa mãe, a gente nunca pode retirar todos os discos maduros. Nós temos que deixar um pouco de discos maduros também. Então, para a divisão, nós temos que ter uma quantia legal para ambas partes, para não só sofrer a caixa mãe, né? Então a gente tem que ter meio a meio, vamos se entender aí, né? Para ter um pouco de abelhas que vão nascer na caixa filha e um pouco de abelhas na caixa mãe para dar sequência à colmeia, para a colmeia não ter um sofrimento muito grande, tá? Então isso são as dicas que eu quero passar para vocês aqui, para os iniciantes que nos acompanham aí do outro lado da telinha. Pessoal, o vídeo de hoje era mais ou menos isso. Nós estaremos voltando aí para estarmos demonstrando as nossas colmeias. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço a cada um de vocês. Até lá. Fique com Deus.